grande, olha aí a homenagem pro nosso querido Elano, que é um menino maravilhoso das divisões de base do Guarani, sempre levou o nome do Guarani, um dos jogadores, dos ídolos do Guarani Futebol Clube, né? Hoje 39 anos só, um menino, já fez um trabalho legal na Inter, né? Veio na Ferroviária no lugar do nosso querido Pintado, que foi pro Goiás. Que satisfação, Elano, de você poder estar com a gente na Rádio Bandeirantes. E eu já perguntando pra você, porque as pessoas já dão o São Paulo como grande finalista, que é o time que vai ganhar, mas a Ferroviária, desde o Pintado, né, desde a sua organização, que já vem sendo feita há um bom tempo, tem um time que chegou, tem um time que já está, né, classificado, e você, né, 39 anos, que conhece tão bem o Campeonato Paulista, tá preparado para ir para uma semifinal do Campeonato Paulista, o que seria muito importante para sua carreira, até porque, ó, você é campeão, Campeonato Brasileiro 2002, bicampeão brasileiro, nossa, 1, 2, 3, tetracampeão paulista, campeão da Libertadores, campeão da Recopa Sul-Americana, campeão no Shakhtar Donetsk ucraniano 2004, 2005, 2005, 2006, Supercopa da Ucrânia 2005, Copa da Ucrânia 2006, Flamengo Taça Rio 2014, Taça Guanabara 2014, Torneio Superclássico 2014, Campeonato Carioca 2014. Esse time assim, não sei se eu vou acertar o nome. Xenawin, tá certo? Xenawin. Xenaim. Superliga Indiana 2015, Campeonato Indiano 2015, Seleção Brasileira Copa América 2007 e Copa das Confederações. Precisa ter um título paulista, meu querido Elano de Iracemápolis. Neto, muito obrigado, eu agradeço a oportunidade agora, né, como treinador, mas a homenagem é muito, muito feliz, né, a vida de atleta da gente, ela faz parte da nossa história, né, é muito bacana. Primeiro, agradecer a você, né, Neto, pelo carinho de sempre, assim, e a todos vocês aí do programa. E não posso deixar de exaltar, Neto, né, o Pintado, né, um grande cara, um grande ser humano que eu respeito demais. Ele foi o responsável por montar o time, né, da Ferroviária. E assim, tudo está caminhando bem, graças a Deus. O Pintado está bem, conversamos bastante quando eu estava chegando, então me ajudou também. E as coisas estão caminhando, né, Neto? A gente sabe que a gente precisa dar passos como treinador também. Eu sou um cara que não gosta de pular as etapas e a gente tem feito um grande trabalho. Foi na Inter de Limeira no ano passado, consegui se manter a Internacional na primeira divisão depois de 15 anos, né? E agora novamente tendo uma oportunidade de um clube mais consolidado, né, com uma estrutura muito bacana que oferece para a gente trabalhar, e a gente conseguindo essa classificação. E eu peguei 3 jogos muito difíceis, com pouco tempo de trabalho, mas eu acho que o caráter e a grande equipe que nós temos nos presenteou com essa classificação, né, Neto? Eu já vi, quando você se tornou treinador, eu vi a forma de você agir do seu time, certo? Até por ter sido um camisa 5, 8, você foi um camisa 8 para chegar a 8,5, você foi um baita de um jogador. Você poderia jogar muito bem de lateral direito, de volante, de meia esquerda. Você foi um jogador excepcional. O seu time ele é muito bem desenvolvido nesse meio campo. Eu acho que os times que você dirigiu e os times que eu vi você dirigir, né, e que eu fiz jogos seus, eu sempre vi um time muito bem organizado. O Pintado sempre foi também, mas eu acho que o Pintado ele tem mais característica de mais marcação até do que a sua. Isso falando não como jogador, até porque os estilos também são diferentes, né? O Pintado sempre foi um volante de marcação, passou alemão, você foi um segundo volante de muita qualidade, mas quando tinha que jogar de volante também já jogava. O seu time sempre tem a força no meio campo. Eu acho que o seu time tem essa característica, pelo menos desse pouco tempo de carreira que você está tendo. É dessa forma que dá para enfrentar um São Paulo, independentemente do próximo jogo que você vai ter, mas pensar já numas quartas de final e entender o que o São Paulo hoje é um time muito forte no meio campo, com o Crespo, 3 volantes, deixa os 2 laterais jogarem, né? E tem com o Lisieiro, ele tem um meio campo forte com o Luan, que é onde o São Paulo leva muito mais vantagem sobre as outras equipes, dando liberdade para o Daniel Alves jogar e principalmente o Reinaldo? Olha, Neto, a questão de cada treinador tem uma característica, isso é natural, né? O jeito de pensar, o jeito de querer conduzir o formato de jogo. Eu realmente tenho uma ideia de jogo, né? Meu time, eu gosto de, muitas das vezes, trabalhar com estratégias, né? Para jogos.
Eu acho que o que nós criamos aqui agora dentro da Ferroviária, com pouco tempo, ela vem dando resultado. E eu já venho analisando o São Paulo com essa possibilidade de classificação. São Paulo, se a gente conhece o São Paulo, eu conheço bem o São Paulo jogando dentro da sua casa, e ainda mais com um treinador que chegou agora, mas ele já tem uma cara, né? Já identificou o clube de uma forma muito positiva. O São Paulo, além de jogadores de qualidade, o São Paulo tem dois laterais que chegam com qualidade e tem alguns meias que trabalham por dentro, né, Neto? Com muitas infiltrações, com um jogo reduzido então assim, é um time difícil. Eu acredito assim, analisando agora, né, e até a próxima sexta-feira nós temos o jogo do São Caetano ainda no domingo para fazer, né? Mas o jogo do São Paulo, assim, é uma dificuldade grande. Mas eu não pretendo ir para ficar defendendo 90 minutos não, viu, Neto? Porque eu enfrentei o São Paulo algumas vezes e o São Paulo tem uma força muito grande. Mas acho que nós temos uma identidade, nós criamos esse perfil. Eu acho que nós temos que tentar também ter coragem para executar as nossas jogadas, para que se assim, porque só ganha o jogo quem faz gol. Então a gente tem que ter uma organização defensiva, com certeza, que é um jogo perigoso demais, mas também nós temos jogadores assim qualificados para a gente criar as nossas jogadas e tentar que a gente consiga essa passagem de fase que é extremamente importante para a nossa sequência. Elano, boa noite, Gustavo Soler aqui, obrigado por atender a gente nos Donos da Bola aqui da Rádio Bandeirantes. Você falando, né, que não vai jogar para se defender 90 minutos contra o time do São Paulo, isso já é uma característica também do seu time, como o Neto bem ressaltou, até do seu último trabalho com a Inter de Limeira, você conseguindo colocar a equipe na disputa da Série D desse ano. Esse ano também a Ferroviária tem um calendário de Série D, então, além do Campeonato Paulista, como que você pensa e já começa a enxergar dentro do seu elenco o algo a mais, além, é claro, de uma possível classificação contra o São Paulo, chegar numa semifinal de Campeonato Paulista, mas também para a sequência do ano, um Campeonato Brasileiro de Série D, com o elenco que você tem, o que você espera desse elenco para essa sequência de temporada no estadual e também na Série D? Gustavo, boa noite, eu que agradeço a oportunidade. Eu tinha fechado o meu contrato para eu vir para a Série D, né? Esse era o projeto para eu ficar até o Campeonato Paulista do próximo ano. E o Pintado, devido ao bom trabalho que ele vem fazendo, ele teve uma proposta e acabou saindo. E então assim eu acabei ter vindo antes. Foi uma coisa positiva para mim, né? Muito bom, o Pintado está bem, foi de uma forma bem amigável, isso é muito legal, você iniciar um trabalho de uma forma bem positiva, né? Então o Pintado deixou uma situação muito bem organizada, isso é bom, e a gente conduzindo tudo isso. Então eu estou montando um time para a Série D. Dificilmente esse time que está jogando eles vão ficar para competir a Série B, né? Porque esses meninos eles têm contrato que acaba agora final do Campeonato Paulista. São jogadores que têm mercado, tem jogadores que já vêm negociando a sua transferência. E eu também nesse processo de Campeonato Paulista eu já venho formatando e contratando jogadores para que a gente possa fazer uma série D, e o nosso objetivo, consequentemente, é conseguir o acesso. Então, assim, em paralelo ao Campeonato Paulista, que é super importante, a gente conseguiu essa classificação, eu também venho montando o time para a gente possa jogar a Série D. Elano, é a Gabriele quem está falando agora, obrigada mais uma vez por nos atender. Ainda nesse gancho da saída do Pintado, a sua saída também do Figueirense, que foi uma passagem bem rápida, né? Só de 3 meses. Eu tenho perguntado muito para os técnicos que passam por aqui no Donos da Bola o que eles pensam sobre essa nova regra da CBF. É claro que por estar na Ferroviária, na Série D, ainda não se aplica, né? Só para a Série A e para a Série B, mas ainda assim queria a sua avaliação sobre essa dança das cadeiras, como a gente costuma chamar, e o curto período que os técnicos acabam ficando num determinado clube. Gabriela, boa noite, né? Ser treinador no Brasil é uma missão, né? Porque a gente vive uma instabilidade geral e isso não é bom, né? Eu acho que nosso trabalho deve ser mesurado e medido pelo tempo que nós temos de trabalhar. Não tem como mensurar o trabalho de um treinador se ele trabalha 3 ou 4 meses. Porque nesses 3, 4 meses é uma adaptação que você vai ter ao longo do clube, ao longo dos jogadores, e normalmente não é todos os jogadores que estão no clube, não é todos os jogadores que você acabou contratando, e isso é uma norma do Brasil. Eu já me tornei treinador, me preparei para ser o treinador já sabendo tudo isso. Não é uma reclamação, é uma pena que isso seja uma constância dentro do nosso país, né? O meu projeto de ter vindo para a Ferroviária
foi o contrário. A Ferroviária me proporcionou um projeto, uma ideia. Você tem esse tempo de trabalho para você executar aquilo que você pensa. Então, para mim é muito positivo. Então, agora sim eu tenho uma missão muito árdua. A questão do Figueirense, eu assumi um compromisso junto com as pessoas que estavam lá. Eu não gosto muito, eu acho muito indelicado eu falar do que aconteceu, porque eu não estou mais lá. E a situação, ela se mostra, o clube se mostra a situação que vive. Então, a gente tenta assumir alguns compromissos para poder ajudar a desenvolver. Mas, infelizmente, no meio do caminho as coisas alteram, né? Infelizmente. Mas acho que o momento é muito positivo. A Ferroviária tem me proporcionado esse momento, viver essa classificação, enfrentar. Eu fico imaginando eu sendo treinador no Morumbi, quantas vezes eu vi grandes clássicos de futebol mundial dentro daquele estádio. Eu fui campeão dentro do Morumbi como jogador. Então, para mim, com certeza vai ser uma noite muito especial, porque eu também fantasio muitas coisas, assim, na minha vida como treinador, eu conquistando títulos, eu buscando os meus objetivos, e passa por esses grandes jogos, assim como foi como atleta e agora vivenciando como treinador. E eu acho que eu tenho me preparado para esses momentos também. Eu queria te perguntar uma coisa. Você está triste, né, com relação ao Santos? Porque o legado que deixaram para o Santos, você é ídolo do Santos, né? Muito ídolo do Santos. Um dos grandes ídolos do Santos. O Santos na última rodada. Se fizesse, acho que nos últimos 15 anos, eu não sei, o Gustavo pode até me ajudar. Eu acho que nos o Santos últimos ganhou 18, o Santos nunca ficou fora do top 8. Aí, a última vez foi em 2003. E olha só, você que ganhou 4 paulistas. Esse legado deixado é muito triste no momento do Santos agora, né, Nando? É triste isso. E eu vim saber isso ontem quando eu estava fazendo o jogo do Corinthians e o River Plate do Paraguai. Sport Huancayo. Huancayo, né? E aí que o Novo Horizontino estava jogando com o Botafogo, tava 1x0, aí 1x1, 2x1, aí vem o negócio do Palmeiras, o Santos, pode cair pra segunda divisão. Faz, tá de brincadeira, pode cair no Paulista, para. Aí quando eu fui ver mesmo, o Santos, se perder o jogo pro São Bento, pode cair pra Série B do Campeonato Paulista. O que isso seria uma catástrofe pra Santos, né, Elane? Pra você que é ídolo, né? Com certeza, Neto. É com grande tristeza que eu tenho essas informações do Santos. Todas as informações negativas do clube que nós temos uma identificação nos deixa triste. Isso é fato. Eu tive, né, em janeiro agora, eu tive uma conversa com o Rueda, que é o presidente, o Andrés Rueda, o presidente do Santos hoje. É um presidente que ele está arrumando, né? Ele tem pego o clube agora de uma maneira muito desastrosa, né? Isso é triste, né? Porque quando eu tive, Neto, em 17, quando eu estava parando, eu antecipei muitas coisas dentro da experiência que eu vivi na minha vida para as pessoas que estavam dentro do clube, né? E a gente sabe que o futebol, ele nos prega algumas situações que às vezes não dá tempo da gente retomar, né? E uma delas eu tinha uma situação de base, de organização, um projeto de centro de excelência para a base, para revelar o tanto de jogadores que o Santos revelou e aproveitar mais jogadores que o Santos perde, né? Não é só dar ênfase em 2, 3, 4 jogadores. A base, ele se revela e nós temos ali mais de 200, 300 crianças vivendo um sonho. Então, a importância da gente revelar o que a gente acha que é bom é muito positivo, porque ele traz um retorno financeiro para o clube. Mas eu também alertava a situação do tanto de jogadores de base que perde por situações que às vezes passa despercebido. E automaticamente o clube, ele vive da base. O clube hoje, o futebol, nós vivemos uma pandemia, a gente vê um dos maiores clubes do futebol hoje que tem mais dinheiro, é o Palmeiras e o Flamengo. O Flamengo, quanto mais precisou, quem resolveu o problema foi a base. O Palmeiras, quem vem resolvendo o problema é a base. O Santos, o ano passado, quem resolveu o problema é a base. Então, se o Santos tivesse organizado isso antes e esse processo tivesse sido organizado, o Santos não teria com tanta dívida, não estaria com a dívida na FIFA. Por quê? Porque ele teria renovado os seus atletas, teria vendido e teria peça de reposição. Com isso, teria dinheiro em caixa, poderia não ter ganho brasileiro, poderia não ter ganho a Libertadores, mas poderia ter dinheiro e com o tempo ter um time de base e ter dinheiro para poder contratar, para não viver essas situações que é muito triste para todo torcedor santista. E eu, que tenho um carinho imenso pelo clube, eu fico muito triste. Mas eu também fico feliz, Neto, com a chegada do Fernando Diniz, porque é um clube que
é um treinador que tem a cara do clube, e eu acho que assim, eu torço muito para que ele dê tudo certo. Gabi, pode perguntar para o Elano, monstro, de Iracemápolis, Grande, né, Neto? que por sinal, assim, eu sempre falo isso com o Elano, fazia tempo que eu não falava com o Elano, mas sou fãzaço do Elano, principalmente como pessoa, a família do Elano, a pessoa que o Elano é, né? A profissão da gente como comentarista, muitas vezes você tem que criticar as pessoas que você gosta, que você ama, né? O Elano é uma das pessoas que gosta e ama, por tudo que ele representa, né? Mas a história do Elano é uma história de vencedor, é história para contar livro. Os uma títulos história, dele que a gente separou. E da onde Obrigado, que ele saiu, o que Obrigado, aconteceu, a família, o que esse cara se tornou, o que ele foi no Manchester City, o que ele se transformou com a Copa do Mundo. Nós poderíamos ter ganho a Copa do Mundo se ele não tivesse machucado. Um cara que sai do Guarani, que é humilhado e que se tornou ídolo, né? E hoje, 39 anos, tem tudo para ser um grande treinador. É um menino incrivelmente maravilhoso que a gente tem que ter esse entendimento no mundo de hoje, né? E eu tenho certeza que o Elano tem tudo aí para ter uma carreira brilhante. Gabi, a pergunta... Neto. Imagina, filho, você merece. Nossa torcida, né? A gente deve entrevistar ele muitas vezes aqui ainda, se desenvolvendo cada vez mais como um grande técnico no futebol brasileiro. Elano, minha outra pergunta é com relação ao que você vinha falando da base e do Santos, né? De que maneira você enxerga hoje a base da Ferroviária e como você deve usar esses meninos agora no início da Série D? Gabriela, eu cheguei, vai fazer agora quase 20 dias que eu tô no clube, né? Eu chego no clube às 8 horas da manhã todos os dias e eu tenho almoçado com todos, né? Justamente eu tive já o Sub-20, coincidentemente o Sub-20 se apresentou quando eu cheguei. E eu pude conhecer assim de almoço aqui o treinador do Sub-17, que foi o menino que fez o curso da licença da CBF junto comigo, então isso é muito positivo. O Léo, que é o treinador do Sub-20, eu encontrei ele aqui, já conversei com ele. Então, eu quero acompanhar isso de perto também. É que esse momento eu precisava estar 100% dentro para eu montar o time, que a gente tinha essas competições e precisava da classificação. Mas você pode ter certeza que eu vou participar diretamente com os treinadores dessa formação, dentro da Ferroviária. Lógico que eu não vou me meter em trabalho, não vou meter o dedo em esquema, não vou meter o dedo em formato de treinador da base. Mas eu quero ver de perto cada um, porque eu acho que são instrumentos importantes para a gente poder usar e também instrumento importante que eles vivem um sonho. E jogador de categoria de base, eu já fui um deles e eu sei que a gente vive um sonho. Então eles precisam de carinho, precisa de atenção, eles precisam de cuidados. Se vai se tornar um jogador bem sucedido ou não, isso aí a vida dele própria vai dizer. Porque profissionalmente dentro do campo, cada um tem que desempenhar o seu papel. Mas eu acho que eu hoje, como um treinador da equipe principal, eu acho que eu tenho que estar próximo para eu poder tentar passar tudo aquilo que eu vivi e tentar com que eles consigam viver uma carreira independente da divisão que ele jogue. Eu acho que ele tem que estar realizado e se dedicar 100% para tentar ser alguém na vida, porque o futebol que eles escolheram trabalhar. Então, eu procuro sempre estar próximo. E, Elano, em algumas outras oportunidades, quando a gente entrevistou o Vinícius Munhoz, quando comandou a Ferroviária, a Tatiele, ex-treinadora do time feminino da Ferroviária, os dois bateram nessa tecla que o clube também abre as portas para que os treinadores de diversas categorias, do profissional, do masculino, do feminino, tenham essa integração com os outros técnicos de categorias de base ou então até de outra modalidade, né? O técnico do feminino conversar com o do masculino e vice-versa. Então, certamente será um clube que vai te proporcionar muitas coisas legais, mas aproveitando essa pauta, né? Categorias de base, jovens atletas, essa integração, não tem como a gente olhar para esse time da Ferroviária e não analisar o Zanocelo, uma jovem promessa do time da Ferroviária, joga num setor que você se consagrou como jogador de futebol, foi ídolo do Santos, jogou uma Copa do Mundo, infelizmente tomou uma falta desleal que acabou prejudicando seu desempenho naquela Copa, porque certamente se não fosse aquilo, pelo menos na seleção da Copa você estaria. Então, como que você analisa esse jovem atleta, o Zanocelo, e o que você conversa com ele, já que é um atleta que demonstra potencial, já tem passagem pelas seleções de base e tem muito time que tem um interesse nesse jogador? Olha, primeiro essa integração que você comentou do clube é extremamente importante. Eu acho que a gente tem que sim, hoje o relacionamento ele conduz muito o trabalho, o bom relacionamento faz com que a gente possa potencializar o trabalho de cada um.
e as informações é importante para todos nós. Assim é uma maneira que eu trabalho, né? E a questão do Zanocelo é um menino que tem sim uma qualidade, tem uma característica de jogo bem parecida com a que eu executava. Eu tive uma conversa com ele quando eu cheguei, porque ele é um cara importante para o nosso time, e só que eu sentia que ele era um cara que queria estar em todos os setores do campo, e não é um pouco a característica dele, né? Então, basicamente, eu comecei a setorizar ele, aonde ele pudesse ter uma chegada diária, ter uma chegada para finalizar, ter chegada para poder... Ele fez o gol contra o Santo André, teve a oportunidade, e, consequentemente, ele fazer o que ele gosta, que é armar, vir aqui atrás, sair com a bola jogando, gosta de inverter a bola. Então, quando esses jogadores de qualidade, eles conseguem jogar de frente, que acontece com o Zanocelo e o Militão hoje, que são dois atletas que têm uma consistência tanto defensiva e têm qualidade para jogar, o potencial do time, automaticamente, eles têm crescido. Então, o Cajá e o Zanocelo, junto com o Militão, eles têm feito um trabalho muito bacana dentro da minha equipe. Ô Elano, primeiro te agradecer demais esse tempo que você deu pra gente aí, Araraquara, Morada do Sol, a Ferroviária, que pra mim é o maior ídolo, pra mim não, pra todo mundo que torce pra Ferroviária, é o Bazzani, né? O Bazzani é o maior ídolo da história da Ferroviária. E daí saiu o Careca, PC, que hoje é auxiliar do Alex nas divisões de base do São Paulo, um dos maiores treinadores de futsal, a Ferroviária que teve jogadores maravilhosos. Eu espero muito que você possa alcançar os seus objetivos, que já vem sendo alcançado, né? Que você possa ter a mesma competência da sua carreira como atleta, que foi um atleta magnífico, né? Com o Manchester City, né? Com o Santos, da seleção brasileira, e o Gustavo Soler foi muito bem. Você poderia até não ter sido campeão na África do Sul, né, mas que você estaria entre a seleção, eu não tenho dúvida nenhuma que você jogou muita bola. Mas o destino fez que acontecesse isso, e talvez isso sirva de aprendizado para nós que fomos aí jogadores, estamos em profissões diferentes, você como treinador, eu como comentarista, apresentador, e assim que a banda toque, que você possa realizar tudo de bom para você, para sua família, para suas filhas. Está com 3 filhos? Tô com três meninas. Uma de 4, uma de 12, uma de quem 15. gosta de mulher faz mulher, amigo. 4 mulheres dentro de casa, Irlano. Que você é um monstro, hein? Café da manhã meu, eu só falo bom dia. Bom dia, fica quieto e vai buscar o pão na padaria. Um beijo pro você, Irlano, pra toda a sua família em Iracemápolis, que você consiga seus objetivos. E quando tudo isso acabar, gostaria muito que você viesse aqui para participar com a gente ao vivo, que é muito legal, para as nossas lembranças, porque nós dois moramos muito tempo debaixo das arquibancadas. As pessoas não têm esse entendimento muito do que é a nossa carreira, né? É verdade. Então eu que agradeço, né? Obrigado pela oportunidade de vocês e pelo programa. E eu com certeza, assim que tudo isso passar, está prometido, eu vou sim. Obrigado pelas palavras, né? A gente sabe que nada que a gente decida fazer é simples e fácil, né? Quando a gente decide fazer, muitas pessoas apontam o dedo e acham que a gente não vai conseguir. Mas eu acho que tudo na vida a gente tem que ter persistência e coragem, porque nada é fácil para ser conquistado. E assim foi a vida da gente como atleta. Assim é uma vida de um trabalhador normal que levanta todo dia às 5 da manhã. É a persistência que faz ele sobreviver. Então eu agradeço, acho que eu não tenho pressa para chegar onde eu quero chegar. Eu quero sim tentar fazer o melhor. Então é assim que eu tenho buscado a minha carreira, é assim que eu escolhi ser um treinador. E obrigado por tudo, obrigado pela oportunidade. Tamo junto, Elano. Fica com Deus aí. Muito boa sorte pra Ferroviária, que tem uma camisa extremamente maravilhosa. Um beijo no seu coração e fica com Deus, irmão. Neto, obrigado, cara. Um grande abraço. Boa noite a vocês. É sempre bom conversar com quem, né? Não é, tô falando de ex-jogador não, viu? É legal você conversar com as pessoas que têm o entendimento da profissão, né?